Olá pessoal, uma ótima tarde para vocês. Hoje a gente vai bater um papo sobre honorários. Vamos tentar ajudar e destravar aí a galera que está iniciando o escritório de contabilidade e é um dos motivos que param muita gente. Eu tenho certeza que muitos profissionais, eu digo muitos profissionais que já estão no mercado não compartilham isso. É tipo um tabu, sabe? O cara que já tá há um tempo no mercado é uma coisa que o cara não fala sobre. Eu não sei se vocês já viram alguém aí falar na internet quanto que cobra para fazer X, quanto que cobra para fazer... Cara, eu compartilho com vocês. Eu sei que um dos desafios, dos maiores desafios de quem está começando o escritório de contabilidade é realmente saber quanto cobrar. Eu me sensibilizo muito com vocês que estão começando, porque é um desafio muito grande, é muito difícil você encontrar quem já está no mercado, assim, compartilhando essas ideias aí com vocês, né? Eu quero pedir aqui para vocês, cara, eu tava lendo aqui agora os comentários do vídeo da semana passada, lá do nosso canal no YouTube. Eu pedi pra galera colocar de que cidade tá falando. Por exemplo, eu estou em Sorocaba agora. Bota aqui nos comentários aqui, escreve aqui de onde que vocês... De onde aqui, ó. Tô vendo que a galera tá chegando. Aí dá tempo da galera chegar. Tem o Felipe, tem a Tatiana, a Mariana, Maria Madalena. Coloca aqui, de que cidade vocês estão falando aqui. Tem o Nacélio Rubens, acho que é isso. Cajamar, São Paulo. Cajamar, São Paulo. Esse é legal para a gente ver aonde que a nossa mensagem chega, da onde que a gente... Onde que tá chegando o nosso conteúdo, né? Tem aqui o... Nosso amigo é de Itaitinga. Itaitinga, Ceará. Porto Rico, Paraná. Paraíba, Piauí. Paraíba não, Parnaíba. Que legal. Belém do Pará. A galera do Paraná, eu acabei agora de protocolar um processo aí na Junta Comercial do Paraná, fiz 2 processos hoje aí um sistema muito bom, né? Uma empresa fácil. A Tatiana da Bahia, Salvador. Muito bacana. E pessoal, eu quero bater esse papo aqui com você sobre honorários. Mas antes, tem alguém aqui que já iniciou o escritório de contabilidade ou está pensando em iniciar e tem esse tabu de precificar honorários, de medo de errar na hora de precificar honorário, ou nem sabe como precificar? Tem alguém aqui que tá nessa... Só clica no acenar a mãozinha. Tem a mãozinha aqui, ó. Clica só na mãozinha, só para me saber se tem alguém aqui que tem esse problema de, cara, precificação de honorários. Eu vejo muitos contadores falar assim, pô, eu queria que o CRC tivesse uma tabela para poder facilitar com relação a honorários. Você que está aí, que tem dificuldade com relação a honorários, a gente está batendo papo aqui. Essa live é como se fosse um bate-papo entre amigos, entre colegas. Vamos imaginar que nós estamos sentados numa mesa tomando um café e trocar uma experiência aqui, trocar uma ideia com vocês, bater esse bate-papo aqui com vocês, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês que eu me sensibilizo muito com o contador que está iniciando. Eu tive muitas dificuldades com relação à precificação no meu início, lá atrás quando eu comecei meu escritório, porque quem já me acompanha, já me conhece há muito tempo, sabe que eu trabalhei no escritório de contabilidade por muito tempo, só que eu nunca trabalhei no setor, na parte financeira, eu não sabia quanto que, por exemplo, o escritório que eu trabalhava cobrava de honorários. Essa informação não chegava até mim. É muito difícil você ter um colega, principalmente com mais experiência, com mais tempo de mercado do que você, compartilhando, né? Tem muita gente vendendo um monte de coisa na internet, mas falar quanto que você deve cobrar, ou quanto... É muito difícil você encontrar essa informação. E a gente vai bater um papo sobre isso e vocês vão entender por que é difícil. Eu, quando comecei meu escritório, cara, eu tinha Nossa, uma das coisas que me travava, que me parava, por exemplo, vou para uma reunião, eu tenho que precificar, tenho que falar de honorários, o cliente às vezes te pressiona, você tem que responder de imediato. E aí, qual a resposta a dar?
Então é sobre isso que a gente vai falar. Quero dar uma boa tarde aqui para a Brígida, para o Flávio, para Flavi.conte, para a Sulamita, que entrou aqui depois. Vai deixando aqui, galera, da onde que vocês são. Aqui a galera botou aqui Porto Rico, botou Parnaíba, tô falando Paraíba toda hora, Belém, bom, talvez esteja outras pessoas aqui da Paraíba também. Salvador. É isso, é um bate-papo de amigos aqui, a gente vai falar sobre honorários, tá bom? Olha só, pessoal, quando a gente fala de honorários, eu posso falar uma coisa para vocês. Hoje é muito mais fácil para mim chegar numa precificação, mas hoje eu tenho um método. Eu tenho uma fórmula para chegar no valor que eu devo cobrar. E não é uma receita assim, pronta. Você vai descobrindo essas coisas. Por exemplo, eu vim descobrindo como chegar nesse meu método com o passar do tempo. Quando eu iniciei meu escritório de contabilidade, como eu falei, eu trabalhei no escritório de contabilidade de 2001 a 2010, final de 2010 para 2011. Eu não tinha acesso a valor de honorários da empresa que eu trabalhava. Eu não sabia quanto que era. Não tinha acesso a essa informação. Mas, em algumas coisas, eu conseguia buscar informações, né? Com relação, por exemplo, à precificação de honorários para legalização de empresas, honorários para serviços. E aí eu comecei a ter uma ideia. Eu preciso separar o que é um valor fixo. O que dá para me precificar de forma... Tem em mente assim, na minha tabela eu tenho uma tabela de preço, uma tabela de preço não. Eu tenho uma planilha onde eu tenho uma fórmula onde eu chego ao meu valor de honorários, né? Empresa, valor de honorários. Mas só que, assim, tem muitas variáveis, né, pra gente chegar nesse valor. Mas só que tem serviços que não tem variáveis. Tem serviços que você pode ter ali o valor já pré-determinado, pré-fixo, dependente do cliente. Vou citar aqui o exemplo. Vamos imaginar que uma empresa procure você, contador, para fazer um processo de abertura de uma empresa, de uma nova empresa. Um cliente quer te contratar para uma empresa. Não tem variáveis sobre isso. Você pode ter já um valor pré-determinado para isso. Ontem, eu li um comentário aqui no Instagram, foi, se eu não me engano, da Mariana. Foi no vídeo que eu coloquei sobre quanto um contador pode cobrar, tá no meu feed, depois vocês já acompanham lá. Quanto um contador pode cobrar, sem medo, para fazer a contabilidade de um psicólogo. E ela comentou lá. Poxa, então agora eu identifiquei que eu estou cometendo aqui um erro. Que eu estou cobrando barato demais. Isso pode acontecer com muitos de vocês. Vocês vai chegar um momento da jornada de vocês que vocês, pô, eu estou cobrando barato demais. Ou... eu estou tendo muita objeção de que o valor dos meus honorários estão caro e eu não estou conseguindo fechar. Eu quero ajudar você que está tendo essa objeção do valor do honorário tá caro e quero ajudar você que está achando que está cobrando barato demais, tá? Então, uma boa tarde aqui para a Dayana, para a Cíntia, para a Kátia, para a galera que está chegando aqui depois. Você que já iniciou o escritório, com o tempo você vai aprendendo essas coisas, você vai batendo cabeça, é tipo assim, como eu falei no início, né? Não tem uma tabela pré-determinada. E eu, particularmente, sou contra ter uma tabela pré-determinada. Porque eu mesmo já vivenciei situações... Vou compartilhar uma história aqui com vocês. Eu tive um cliente de um determinado segmento, entrou para o meu escritório, e eu já tinha uma outra empresa do mesmo segmento dentro do escritório. Então eu falei, cara, é mais ou menos a mesma coisa, vou cobrar ali mais ou menos o mesmo valor de honorários. E aí, cara, eu percebi que eu tinha cometido um grande erro. Eu cobrei barato demais. E quando a gente fala cobrar barato demais, um indicativo é quando o cliente nem faz a objeção de que tá caro. Quando o cara fala, cara, quando que a gente pode assinar o contrato? Porque normalmente você vai falando valor e tem a contrapartida lá do outro lado, o cara vem com uma outra proposta. E aí você vai trabalhando até chegar num meio termo ali que seja bom para os dois lados. Só que quando o cliente fechou de primeira, na época eu tinha cobrado algo em torno de R$2.000 para essa empresa, para fazer a contabilidade dessa empresa. E eu achava, cara, um bom valor de honorários, tô feito aqui, eu cobrei um valor legal. E eu, na minha cabeça, eu tinha feito um bom negócio. Tinha uma empresa que já era de um segmento que eu já entendia, que já tinha na carteira de cliente do escritório, empresas que eu prestava serviço para...
Só que aí eu percebi que a gente não deve escolher ou não deve precificar o valor de honorários com base na outra empresa. Com base na... Quando eu falo na outra empresa, no sentido, na mesma atividade. Por quê, pessoal? Essas duas empresas, elas tinham a mesma atividade. Só que a empresa que eu falei que era nova, ela me dava o trabalho de 5 vezes mais do que a que eu já tinha na minha carteira. Então imagina, você tem uma empresa que entrou no seu escritório, que te proporciona uma demanda de mão de obra, e aí entra uma empresa do mesmo segmento, mas que ela te proporciona 5 vezes essa demanda de mão de obra. E quando eu falo isso, é para que vocês tenham a noção de que não dá para você ter somente a atividade, o ramo de atividade do seu cliente como um jeito de você balizar ali a precificação dos seus honorários. Você tem que ter um método, tem que criar uma fórmula para você chegar lá. E é sobre isso que a gente vai desenrolando aqui ao longo da nossa conversa. O que aconteceu? Eu peguei uma empresa que ela tinha vários clientes em vários lugares do Rio de Janeiro. Então ela era uma empresa que, na verdade, era uma empresa que tinha prestadores de serviços, né? Ela aloca mão de obra em outras empresas. Então ela tinha na Barra da Tijuca, ela tinha em Campo Grande, Guaratiba, Recreio dos Bandeirantes, em vários lugares do Rio de Janeiro. Quando eu vi a quantidade de funcionários, quando eu vi a rotatividade de funcionários, quando eu vi a necessidade de reuniões periódicas com aquela empresa, até mesmo presencial, eu precisava ir até aquela empresa, eu vi que eu tinha cobrado barato demais. Barato mesmo, pela demanda, pela quantidade de trabalho que a gente tinha. E eu falei, cara, eu cometi um erro aqui. Mas olha, foi o que eu comentei com a Mariana, que eu falei para vocês sobre o erro, né, dos honorários anteriores. Eu falei precificação de psicólogo, ela colocou lá, cometi um erro aqui, que é cobrando barato demais. Anotem aí uma coisa que eu vou falar para vocês. O erro só é ruim quando a gente não aprende com ele. Depois desse episódio que eu tive com esse cliente, que eu precifiquei equivocadamente, inclusive foi tão equivocadamente que a gente encerrou o contrato, a gente antecipou ali o nosso contrato, a gente fez o aviso, e por opção nossa, do escritório, minha, né, no caso, a gente resolveu não seguir com esse cliente, porque não compensava mesmo, sabe? Eu achava que, né, cobrando R$2.000 para aquele cliente, só que assim, parecia que eu trabalhava só para ele. Então, não compensava continuar com aquele cliente na minha carteira no escritório. Então, a gente entendeu que a gente precisava ter uma forma de diferenciar isso. Não era atividade. Não é tipo assim, eu vou pegar uma empresa que é um restaurante, aí entrou um novo restaurante, uma pizzaria. Tá entrando uma nova pizzaria no escritório, eu vou cobrar a mesma coisa, porque é pizzaria. Às vezes você vai ter uma pizzaria que vai te dar uma demanda de mão de obra e a outra pizzaria que entrou vai te dar 3 vezes mais. Então tem que ter esse cuidado. Então são situações que foi só com o tempo mesmo, batendo cabeça, que a gente vai aprendendo. Eu não sabia, não conseguia ter essas informações. E vou te falar, até hoje, se você for pesquisar na internet, quem fala de precificação, quem fala de verdade quanto que cobra, vocês vão ver vários vídeos meus aí, eu falando quanto que eu cobro para legalizar uma empresa, quanto que é a precificação de honorários para uma... Mas eu falo dos valores. Mas eu tenho um método para chegar nesses valores. Não é coisa da minha cabeça. Então, assim, mas no princípio, eu quero falar para vocês que o fator de não saber precificar ou de errar a precificação de honorários pode acontecer com vocês depois de você ter que até encerrar o contrato com o cliente. Quem está iniciando, eu no início do meu escritório, eu não encerrei. Quando eu cheguei ao patamar de falar assim, eu não quero trabalhar com essa empresa, é quando eu já tinha uma carteira de cliente legal no meu escritório, que eu falava, cara, dá para mim seguir aqui sem esse cliente, isso aqui vai me ocupar uma demanda de mão de obra muito grande, que eu não vou conseguir vender o meu trabalho para outras pessoas. Para me escalar o meu negócio, eu não preciso ficar fixo e preso a uma empresa. A demanda de mão de obra que essa empresa está me dando aqui não compensa. Mas no começo,
Se você tem aí o objetivo de viver da contabilidade, assume o risco, cara. Assume o risco, assume a possibilidade de você errar na precificação. Olha, tem uma situação, quando você erra para mais, Wellington, cara, eu tô aqui em uma situação que eu acho que eu errei para mais. Você tem que entender por que você tá achando que você errou para mais. Eu recentemente agora fechei com um contrato com uma empresa. Essa empresa veio para mim a contabilidade anterior. E por que eu sei disso? Porque eu peço os relatórios contábeis, pedi lá o balancete, inclusive é uma coisa que eu vou orientar vocês. Sempre quando vem uma contabilidade que vem de um outro lugar, cara, peça os relatórios contábeis. Isso aí já vai dar um indicativo para vocês. Se o cara lá não entrega os relatórios contábeis, significa que ele não está entregando a contabilidade. O cara só manda guias. Então a gente tem muitos colegas aí que cometem esse equívoco, digamos assim, porque o cara te contrata para fazer a contabilidade, você vende a contabilidade, mas só entrega guias. Então você não entrega valor, não entrega relatório, não ajuda o cliente em absolutamente nada. Cumpre as obrigações acessórias, mas poderia estar gerando muito mais valor e aí você não teria a objeção de que está caro. Eu estou falando desse cliente porque a gente pegou uma empresa que vem de uma outra contabilidade por R$490. E ela paga hoje em torno de R$800 para a gente, para o meu escritório. Então, assim, não é só porque está cobrando mais caro, é o valor que a gente está entregando lá. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aí também com vocês, para que vocês, na hora de precificar, levar em consideração isso também. Mas precisa que vocês façam o trabalho de vocês. O que é o trabalho do contador? Fazer a escrituração contábil, hoje em dia, parece até que está sendo um diferencial. Fazer a contabilidade parece que está sendo um diferencial, cara. Infelizmente, é a realidade. Quando a gente pega uma empresa que vem de uma outra contabilidade, a maioria não tem contabilidade, não tem escrituração contábil. E eu vejo mais loucuras aí, pessoas falando que empresa do Simples não precisa, que, enfim, o cara inventa um monte de coisa, que o cliente não mandou os documentos. Vocês precisam escriturar a contabilidade. Precisam ter isso, tá? Uma das premissas para que você tenha um valor de honorários e não ter o problema da objeção de que está caro. Quando está caro, quando o cliente fala que está caro, você pode, por exemplo, perguntar para ele com caro em relação ao quê? Comparando com o quê? Porque se você vai comparar com um contador, vamos imaginar que vem uma empresa que vem de uma outra contabilidade e ele está trocando essa contabilidade por algum indicativo de que essa empresa não está satisfazendo ou não está ajudando ele ao tanto que ele gostaria. E se ele está trocando essa contabilidade que não está atendendo ele, se você promete entregar algo que a outra não entrega, por que você vai cobrar igual ou até inferior para uma empresa que não faz o que o cliente está precisando? Se você vai entregar mais, não faz sentido cobrar um valor inferior, não faz sentido cobrar um valor menor do que o outro. Comparando, né, essa questão aí de, pô, tá vindo uma empresa de um outro contador, vou pegar aqui os relatórios. Às vezes tu vai pedir os relatórios e não tem. Já é um bom sinal para você poder cobrar mais. Porque se o cara, por exemplo, o cara cobra R$500 para fazer só os impostos, você vai entregar contabilidade, vai entregar uma consultoria para o cliente, vai fazer uma contabilidade consultiva, vai explicar para eles, vai orientar, vai ter reuniões periódicas, vai apresentar os relatórios. Como que você vai cobrar a mesma coisa de uma pessoa que só manda as guias? Não faz sentido. Concorda? Não faz sentido nesse momento você cobrar a mesma coisa. Então, eu fui aprendendo com o passar do tempo que eu precisava ter valor de honorários fixos e valor de honorários variáveis. Quais são os meus honorários fixos? Se você me perguntar, entrar em contato aqui para a minha empresa e perguntar quanto eu cobro para fazer a abertura de uma empresa, se você me segue aqui, até você já vai saber quanto que eu cobro. Porque se você me segue há muito tempo, né? Porque eu sempre falo para vocês, nós temos tabelado, a gente vai cobrar um salário mínimo para fazer o processo de abertura de uma empresa. Então, é valor fixo. Por quê? Eu não tenho variações para abrir uma empresa. Para mim, o processo é o mesmo. Inclusive, até hoje, até mais prático, mais fácil. Eu falei para vocês que eu acabei de fazer o processo no Paraná e uma eu legalizei uma empresa agora em Curitiba, no Paraná, e no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Cara, eu estou em Sorocaba. Antigamente era tudo presencial. Então, quando eu morava no Rio de Janeiro, que comecei a fazer legalizações de empresas,
eu já cobrava um salário mínimo. E aí eu tinha um custo, porque eu tinha que fazer consulta prévia de local que era presencial. Quando a gente ia fazer a inscrição estadual, tinha que fazer o DOCAD, que era o documento que tinha que apresentar na Cefaz, era presencial. Eu tinha que ir presencialmente na junta comercial. Então eu tinha custo com gasolina, custo com estacionamento. Hoje, esse meu custo, ou seja, eu mantenho o meu preço, o meu valor de honorários, e eu diminuí o meu custo, aumentando ali a minha margem de lucro sobre o serviço de legalização de empresas. Vocês têm que entender que precisa ter, é como se você tivesse ali o seu cardápio de produtos, né? Cardápio de produtos. A legalização de empresas é um dos cardápios do meu produto. Esses produtos fixos, eu já tenho de cabeça quanto que eu vou cobrar. Por exemplo, legalização de marcas e patentes. Eu não preciso ter uma planilha, uma fórmula para saber quanto que eu vou cobrar para legalizar o registro de marcas e patentes. Eu tenho um valor fixo. Legalização de letreiros. Eu não preciso ter já tenho fixo. Regularização eu fiz agora recente de... Oh, meu Deus, me deu branco agora. Regularização na NTT, a NTT, Agência Nacional, ANP, Agência Nacional do Petróleo. Vocês tiverem clientes aí que vendem, por exemplo, gás de cozinha ou produtos inflamáveis, você precisa fazer esse registro lá. São serviços que eu já tenho fixos, né? Eu já tenho valor pré-determinado. Então, assim, para mim é fácil chegar nesse valor, nesse valor de honorários, né? Agora, quando a gente vai falar de valor mensal, da assessoria mensal, para cuidar daquela empresa todos os meses, aquela rotina do escritório de contabilidade, aí não. Não dá para ter um valor fixo. Porque tem muitas variáveis. E eu vou falar aqui algumas variáveis para você, para que vocês possam ter noção, e aí vocês, com base na experiência de vocês possam precificar. Eu não estou aqui para colocar... Quando eu faço uma live como essa, eu não tenho o objetivo de falar e determinar quanto você tem que cobrar. Eu não quero dar uma ordem no seu serviço, eu não quero colocar valor no seu serviço. Eu estou aqui compartilhando a experiência de quem está no campo de batalha, que eu gostaria lá atrás que tivesse alguém compartilhando comigo. Por exemplo, quando eu cometi esse erro de precificar errado para essa empresa, se eu tivesse alguém me falando com base em que ele chega no valor de honorários, eu não teria vivenciado essa experiência. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês porque eu sei que muita gente trava na hora de iniciar o escritório de contabilidade. Tem muita gente que trava porque tem medo de precificar, tem medo de errar até na precificação. E olha, galera, errem. Se tiver de errar no preço, erre. Mas o pior é se você não aprender. Por exemplo, se você vai lá... Por exemplo, eu dei a experiência para vocês desse meu erro, né? Cobrei um valor inferior quando eu estava iniciando o meu escritório de contabilidade. Hoje, para mim, é muito mais fácil, é natural. Eu pego os valores, jogo no meu sistema, coloco as informações que eu preciso do cliente e o meu sistema vai me falar, ó, você pode cobrar X de honorários. É muito mais fácil para mim. Mas antes eu não tinha acesso a essas informações, eu não tinha noção de como que eu precificava o valor dos meus honorários. E a gente chegar numa situação onde você precisa cancelar um contrato com um cliente porque você cobrou errado é muito desagradável. Ou até mesmo o cliente ficar insatisfeito com você porque talvez você identifique que você cobrou barato demais, aí você acha que o cliente é chato, que está exigindo de você e está pagando pouco, ou, cara, eu estou cobrando barato demais, é uma coisa desagradável. Se eu tivesse alguém fazendo o que eu estou fazendo agora aqui com vocês, compartilhado comigo essa experiência lá atrás, eu teria evitado esse problema. O meu objetivo aqui é ajudar vocês nesse sentido. Não tenha medo de iniciar o escritório de vocês por conta de errar na precificação. Se errar, use o erro como uma margem de aprendizado. Não pode ficar parado, travado, porque errou e não vou seguir com o meu escritório porque eu errei. Erra e segue em frente. Então, quando você for iniciar a negociação com um cliente para legalização de empresa, por exemplo, outro serviço que você pode ter
eu tenho na minha cabeça, assim, fácil. Vem um MEI que foi desenquadrado, esse MEI tá cheio de declarações que ele nunca entregou, precisa fazer parcelamento, precisa fazer a formalização na junta comercial. Eu já tenho, é um trabalho que já, sabe, já tá pré-determinado, não tem oscilações de mão de obra, eu já sei o que precisa ser feito, então eu já sei quanto cobrar. CNPJ inapto, eu estou falando aqui do meu cardápio de serviço, né? Então tem um CNPJ inapto que precisa regularizar. Eu vou pegar a situação fiscal, vou ver o que precisa ser feito, já sei quanto cobrar para fazer. Mas, quando a gente entra numa empresa nova, você vai, principalmente quando você está iniciando, as chances são de que você vai se precipitar em falar o valor dos honorários para o cliente de imediato, sem conhecer o cliente. Foi isso que eu cometi, esse erro que eu cometi, que eu falei para vocês lá no início, que eu quero que vocês aprendam para que vocês não cometam também. Então o cliente fala, eu tenho uma empresa aqui para o cliente, deixa eu falar uma coisa para vocês, para o cliente, sempre a empresa dele é pequenininha, sempre a empresa dele não dá trabalho. Minha empresa aqui, eu tenho uma empresinha aqui que é pequenininha, é uma microempresa, é uma empresa de pequeno porte, não dá trabalho nenhum, eu tenho 1 ou 2 funcionários, fique tranquilo, não, cara, não é assim que a gente precifica honorários. Quando você tem um método, né, você vai pegar essa fórmula, você replica para todos os outros e você vai aprendendo com o tempo. O objetivo é você sair daqui com a cabeça, cara, não é isso que vai me parar nunca mais. Eu nunca mais vou deixar de oferecer meu trabalho, eu nunca mais vou deixar de pensar em iniciar meu escritório de contabilidade, porque eu tenho medo de errar na hora de precificar. Errou? Arruma depois. Quando você erra para mais, você consegue ajustar. Se o cliente reclamar que está caro, você pode justificar. Por exemplo, você pode arrumar essa situação com um desconto. Eu te dou um desconto. Se fizer sentido para você dar um desconto. Se não, se você entender que o serviço entregue para esse cliente tem o valor que de fato você paga, isso é muito comum quando cliente vem de uma outra contabilidade, porque aí ele está insatisfeito com a contabilidade anterior, ele pagava um valor X para um cara que não entregava o que ele precisa e ele quer pagar até menos para você, mas quer que você entregue o dobro que o outro não entregava. Aí já não faz sentido para mim, né? Eu vou até compartilhar com vocês a experiência desse cliente que a gente cobrou de 490, a gente foi passar a cobrar R$800. Mas o que eu levo em consideração na hora de precificar aqui o valor dos meus honorários? Quantidade de funcionários. Assim, é um fator determinante. Então, tem um sistema que tem lá a quantidade de funcionários, eu coloco lá. Atividade da empresa, prestador de serviço, empresa de comércio, indústria, eu coloco lá. Então, com base nessas informações, o meu sistema, ele identifica, eu já tenho um valor pré-determinado por departamento, o valor é diferente de serviço, é diferente para comércio, é diferente para indústria, porque são demandas de mão de obra diferentes. Mas já tem um valor pré-determinado fixo para chegar ali no valor de honorários. E a gente tem valores variáveis. Exemplo de funcionários, contas bancárias, quantas contas essa empresa tem. Wellington, mas hoje não é muito mais fácil a gente fazer o lançamento das contas? Hoje, por exemplo, eu trabalho com a contabilidade digital. O que é a contabilidade digital em relação à contabilidade não digital? Eu hoje tenho um sistema, né, uma ferramenta. Essa ferramenta faz com que o meu cliente lá, quando ele passa o cartão da empresa, o débito, né, e aí tem aquela transação na conta da empresa dele lá, automaticamente essa informação já vem para o meu sistema contábil, já tem a configuração e já faz o lançamento contábil. Então eu não faço esse lançamento manual. Quando o meu cliente lá faz o Pix para pagar o funcionário dele, salário, automaticamente ele já baixa na minha contabilidade aquele salário a pagar daquele funcionário. Quando o meu cliente, por exemplo, vai fazer o pagamento dos meus honorários, tá lá, honorários a pagar para a empresa WCR, automaticamente o meu sistema já identifica aquele pagamento, tem uma tag que ele... Então, esse lançamento eu não faço manual. Então, eu reduzi a minha mão de obra, mas eu não deixo de ter a parte analítica, eu não deixo de ter que olhar ali, conferir. Então, não tenho a parte como era antigamente, o cliente mandava um monte de nota para a gente, mandava os documentos.
Aí você tinha que pegar aquelas informações, lançar no sistema. Aí depois veio a fase do extrato bancário. Quando eu comecei no meu escritório de contabilidade, eu lançava manual. Pegava o PDF lá, aquele monte de página, eu digitava manual. Depois veio a fase de lançar com arquivo OFX e OFC, que já é um avanço. Você já pega um arquivo ali e importa. Só que ainda tem, assim, alguns erros. Tem algumas situações que você tem que lançar manual. A contabilidade de forma digital é outra parada. É instantânea a parada. O cara paga lá, já vem para o meu sistema, já é feita a classificação do lançamento contábil. Mas precisa ser analisado. Por quê? Eu tenho que verificar se foi baixado aquele pagamento na conta correta, se foi feito ali o pagamento para o fornecedor correto. Eu tenho um cliente aqui, por exemplo, que ele tem vários fornecedores. E tem fornecedores que são o mesmo nome. E aí é a matriz, filial, mas é a mesma razão. E quando ele coloca lá o pagamento, ele colocava lá pagamento para a empresa XX. Aí XXX. Só que era a mesma empresa, só que era para filial 2, para filial 3. E aí na hora lá eu tinha que entrar lá no sistema. Aí manualmente alterar, até com a gente criar mecanismo de criar tags para separar isso. Por que eu estou falando isso? Se você tem um cliente que tem... eu tenho clientes hoje que tem conta no Banco Inter, Itaú, Bradesco, Nubank e C6. São 5 contas para que eu tenho que analisar. O que acontece aqui? A minha demanda de mão de obra para esse cliente que tem 5 contas é muito maior do que o cara que tem uma única conta, por exemplo, no Banco Itaú. Então o cara tem lá, a empresa tem uma conta somente no Banco Itaú. Eu vou perder mais tempo analisando a empresa que tem 5 contas. Eu não vou fazer o lançamento manual, não vou ficar classificando a contabilidade, não é isso. Mas eu tenho que analisar, eu tenho que falar lá, verificar se os saldos estão batendo, se os lançamentos estão corretos, estão nas contas corretas. Isso é uma situação que entra no meu protocolo de honorários que vai intensificar ali quanto eu devo cobrar. Aí por isso que eu falo para vocês, eu posso ter uma pizzaria com o mesmo segmento e cobrar um valor a mais? Posso. Às vezes eu tenho uma pizzaria que ela tem uma conta bancária, eu tenho outra que tem 5 contas bancárias. E eu tenho que analisar essas 5. Aí vamos imaginar aqui que eu tenho uma empresa que tem 10 funcionários, a outra tem 15. Qual que vai me dar mais trabalho? Então não é porque é da mesma atividade que eu vou cobrar a mesma coisa. Não é assim. Pelo menos é o que eu faço, sabe? Eu queria que alguém tivesse falado isso para mim. Olha, você tem que usar variáveis para chegar no valor dos seus honorários. Imagina que o CRC falasse para você, olha, você vai ter que cobrar a partir de hoje para as micro e pequenas empresas R$500. Putz, mas aí você tem o valor, tá lá tabelado R$500, você não pode cobrar mais do que R$500. É a tabela, R$500. Cara, você vai botar todo mundo nivelado por baixo, porque o cara que não entrega a contabilidade cobra R$500. E você vai passar a entregar a contabilidade, vai entregar a contabilidade e vai cobrar R$500. Se você entrega mais, eu não quero nem saber se o outro cobra menos do que eu. Eu falei para vocês da empresa que cobra 490, veio por 490, a gente cobra 800. É uma barbearia. O que acontecia? Eu pedi os relatórios, pedi todas as informações, expliquei que as barbearias se beneficiam da lei Salão Parceiro, onde ela aproveita ali o valor que paga para os barbeiros dessa barbearia, e a gente conseguiu reduzir um valor incrível de imposto para esse cliente. Aí só por aí já gera um valor que o outro não gerou. Vocês percebem? Identificar onde que eu posso gerar valor para o cliente. Como que eu vou fazer o cara pagar menos impostos e vou cobrar menos uma coisa do outro que nem entregava a contabilidade? Não faz sentido. Esses MEI têm que ter contrato e esses microempreendedores precisam emitir nota fiscal para essa barbearia. Então, o que a gente faz? Chegamos a um valor de honorários mais a emissão das notas fiscais desse MEI. Já é uma venda casada desse serviço. Então, eu justifico por que eu estou cobrando 800 e o outro cobrava 490. Por quê? Eu fiz o cliente reduzir a tributação dele, com benefício da lei Salão Parceiro. A gente faz o processo das emissões de notas fiscais dos barbeiros que trabalham nessa barbearia para linkar ali com a lei Salão Parceiro para ele se beneficiar. Tem que ter as notas, tem que ter os contratos homologados no sindicato. Tudo isso é feito. Aí eu te falo, quando o cliente fala para mim, cara, você vai me cobrar R$800, tá caro. Você tinha aí esse serviço lá no outro? Não.
a outra contabilidade entregava essas informações para você, a gente mostrou quanto que ele passou a reduzir, qual foi a redução de imposto que esse cliente passou a ter, e uma reunião que qualquer um pode fazer, que eu não saí de casa. Estou aqui na sala da minha casa. Eu estou em Sorocaba. Esse cliente é de uma cidade chamada Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. Você poderia estar fazendo isso daí. Você não precisa sair da sua casa. Hoje, quando eu falo para vocês aqui de precificação de honorário, de ajudar, de trazer as coisas que eu trago aqui de conteúdo para vocês, aqui de verdade, eu não quero que vocês peguem só o que eu estou falando aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro. É porque vocês anotem isso, anotem e coloquem em prática. Eu quero que vocês tenham o escritório de vocês. Olha, acabou de entrar aqui a Rafaela é minha aluna. Eu tenho um maior orgulho de ver quando a Rafaela ela mandou para mim no meu direct, ela comprou um carro. Vocês já até viu o vídeo dela, carrão bonito, teto panorâmico. Inclusive, Rafaela, parabéns, hein? Eu fico super orgulhoso. É isso que eu quero pra galera que me acompanha, sabe? Hoje, quando eu vejo alguém falando mal da contabilidade, eu falo, cara, não é porque a contabilidade é ruim, é porque tá trabalhando errado. É porque tá trabalhando para alguém. É porque tá precificando um valor de honorários aí para outro erro comum. O cara tá viciado em trabalhar só com MEI, microempreendedor, ticket low ticket, ticket baixo. Você não consegue escalar, principalmente trabalhando sozinho. Então, na hora de você precificar, e hoje tem um sistema, você não tem, você faz planilha de Excel. Cara, vai lá no site GPT, coloca assim, ó, me ajuda a criar uma planilha de precificação de honorários. Pronto. Se você não tem ideia do que fazer, não sabe como fazer, eu tenho um sistema hoje que me ajuda. Então, eu tenho lá, quando eu falo que o cliente é uma empresa prestadora de serviços, eu coloco lá, então lá tem contabilidade, eu tenho folha de pagamento, eu tenho área fiscal, esses daqui são valores fixos, honorários fixos. Aí, quando eu chego na parte de folha de pagamento, eu tenho que informar quantidade de funcionários. Quando eu chego na parte contábil, eu tenho que informar quantidade de contas bancárias. Quando eu chego na parte de departamento fiscal, eu tenho que informar quantidade de fornecedores desse cliente. Tudo isso vai influenciar no valor dos meus honorários. Vocês percebem que não dá para ter ali um valor fixo, porque tem várias situações que oscilam de uma empresa para outra, que essas oscilações vai te trazer uma demanda de mão de obra muito maior em relação a uma empresa com relação a outra. E se eu falar para você, você vai cobrar R$500 para a empresa A e para a empresa B. Galera, de verdade, eu queria que alguém tivesse me falado essa parada para mim, cara. Eu queria que alguém tivesse falado essa parada para mim lá atrás, quando eu comecei. Não tive essa experiência. O que eu aprendi foi errando. O erro faz com que a gente... Bom, tem gente que não aprende, né, com erro. Aí fala um pouco sobre a forma de precificar correto. Quando você precifica de uma forma correta, você consegue atender mais empresas e ganhar mais. É mais ou menos isso que eu tô tentando explicar aqui para eles, que não dá para escolher a mesma empresa, o mesmo segmento, você cobrar do mesmo segmento o mesmo valor de honorário. E quando você erra, por exemplo, no meu caso, uma empresa que me dava uma demanda de mão de obra muito grande, você não consegue escalar o seu negócio contábil. Para vocês terem uma ideia, se você tem uma empresa que te exige semanalmente reuniões, te exige semanalmente, tem uma rotatividade de funcionários assim muito grande. O que é rotatividade de funcionários? Na parte da manhã o cara demite 5 funcionários, na parte da tarde demite 5. Aí é aquela maluquice. Tem um monte de contas, fornecedores. Você, para escalar com empresas como essa, demora muito mais. Demora muito mais. Você vai precisar de ter equipe grande. Eu estou falando com quem está começando. Eu não tenho equipe grande. Olha, na minha empresa são três pessoas cuidando de todos os nossos clientes. Então, assim, não precisa ter equipe grande. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar no escritório, você tinha office boy, você tinha um cara do departamento pessoal fiscal, o auxiliar do fiscal, o auxiliar do departamento pessoal, um cara só para legalização. Hoje, não precisa. Você consegue ter um time enxuto. Você sozinho, olha, eu estimo que uma pessoa sozinho consiga cuidar de umas 40 empresas hoje. De umas 40 empresas, de verdade, sozinho. Sabendo trabalhar, sabendo focar no trabalho certinho, fazendo tudo do jeito certo, vocês conseguem cuidar aí
dependendo do segmento. Claro, para isso tem que definir o público correto. Por quê? Se eu escolho trabalhar com uma empresa que me dá uma demanda de mão de obra como essa, eu não vou conseguir escalar meu negócio. Não consigo atender, eu vou trabalhar, a gente vai trabalhar com uma empresa que te cobra, sei lá, você cobrou R$2.000. É melhor você trabalhar para 4 de 500 do que para uma de 2.000 que te ocupa o tempo que as outras 4 não vão ocupar. Eu dei exemplo aqui desse cliente, cara, não tem trabalho, não tem, sabe, não tem uma demanda de reuniões necessárias, assim, de rotatividade funcionária, não tem. É bem tranquilo de trabalhar. Então, na hora de você precificar o valor dos seus honorários, leve em consideração isso. Olha, Wellington, eu peguei aqui a dica que você trouxe, já é de grande aprendizado. Aquela empresa que você já está trabalhando hoje, que você acha que você errou no valor dos seus honorários, você precificou, não tem problema errar. O problema é não aprender com erro, até porque, como eu disse, tem poucas pessoas fazendo o que eu faço aqui, falar quanto que cobra. Não tem problema nenhum de falar de honorários aqui. Eu falei ontem do vídeo de psicólogo, né? Falei lá quanto que você cobra, quanto que você pode cobrar sem medo de um psicólogo. Não ontem? Foi ontem? Acho que foi ontem. Por quê? Eu não estou falando para vocês um valor aleatório, não. É o que a gente pratica na empresa. Quando eu falo isso para vocês aí, é para ajudar vocês que estão iniciando, para ter um norte, para começar o negócio de vocês. E não ser parado, não ficar paralisado porque eu não sei quanto cobrar. Cara, outra coisa, se você também está começando, você não tem clientes, uma parada que você vai levar em consideração é o aprendizado. Você vai ganhar para aprender. Porque aprender como? Se você não tem experiência, tá começando, você ainda vai ter honorários por uma pessoa que vai te pagar para você ganhar experiência prática, que o escritório tudo é rotina, você vai ficar repetindo a mesma coisa. E depois desse aprendizado, desse tempo de aprendizado, você vai, na próxima empresa, você pode cobrar um pouco a mais. Porque você ganhou, não foi só o valor de honorários da primeira empresa. Você ganhou a experiência de saber a rotina do escritório para cuidar dessa primeira empresa. Fala um pouco sobre uma questão que muitos alunos às vezes trazem, ou até seguidores, eles trazem assim, mas o Hélio, por exemplo, você deu a sugestão ontem de quanto cobrar de honorário para uma psicóloga. Uhum. Aí pode acontecer, e acontece muitas vezes, de vir contadores e falar, mas é porque o contador aqui da minha cidade cobra R$200. É porque eu não consigo praticar esse valor. Como que resolve isso, essa questão? Porque às vezes o contador que está iniciando, ele quer comparar muito com... Aí se limita muito por essa questão, porque meu vizinho cobra isso, porque eu não consigo fechar meus honorários, o cliente até veio e acaba ficando com medo e acaba cobrando um valor inferior do que vale os honorários mesmo. Entendi. Tá falando com relação... Eu vejo muito esse comparativo, por exemplo, com as contabilidades digitais. Assim, o cara fala, é difícil eu cobrar, chegar lá na contabilidade que cobra R$200. Na minha cidade o cara cobra R$200. Galera, de verdade, se for para você trabalhar hoje como contador e ficar cobrando R$200, cara, se você for trabalhar hoje como motorista de aplicativo, você está arriscado você ganhar mais do que R$200 por dia trabalhando do que contabilidade. Nada de errado certinho, da forma correta, com escrituração contábil. Não faz sentido. Não faz sentido. E até não faz sentido. E ainda tem contabilidades online que cobram até um valor mais alto e deixam a desejar em direto. A gente pega aqui direto no escritório, vem. Porque assim, que eu disse para vocês, quando o cliente falar que tá caro, ele tá comparando o seu trabalho com alguém que tá fazendo parada para ele errado, que não tá entregando o que prometeu. Tem gente que tá vendendo contabilidade. Ou às vezes até entrega o que vendeu, mas não entrega a contabilidade em si, por exemplo, uma escrituração contábil. Tem gente que vende pacote sem escrituração. Mas aí... E o cliente não sabe disso, o cliente acha que é só ele pagar o imposto e já tá tudo certo. Bom, se você vê a contador, você tá vendendo a contabilidade, na minha opinião, não faz sentido não ter contabilidade. Mas hoje o que acontece é isso. A maioria vai lá, vende para o cliente contabilidade e vende para o cliente contabilidade e entrega só as guias. Entrega a guia do Simples, a guia do FGTS e do INSS. Exatamente. Não faz mais nada. Não escritura, não tem relatório, você não tem uma reunião com o cliente para apresentar para ele um DRE. Você já até estava participando de uma reunião com o cliente e de um treinamento. E o cara, quando entrou no meu sistema, falou, pode pegar a contabilidade de julho. Foi de julho, né? Ele falou? Uhum. Eu falei, por que de julho? Não, porque para dar tempo de lançar. Não pode ser de... então pode ser de agosto. Eu falei, não, por que não pode ser de setembro? Mas já está lançada de setembro? Já está lançada de setembro. Não pode ser.
Nossa, parabéns, é raro a gente encontrar empresas que têm a contabilidade em dia. Que é o básico. Eu falei, mas a contabilidade está acabando sendo um diferencial para o contador vender a contabilidade? Assim, não tem muita lógica. E se você está começando, você tem poucos clientes, não faz sentido você não conseguir entregar a contabilidade. Você tem tempo. Se você tem... Quanto menos clientes você tem, mais valor você precisa gerar para esse cliente indicar você para o próximo. Sabe? Se você tem poucos clientes, você tem que entregar o seu melhor. Esse melhor é a contabilidade, e não era para ser um diferencial, mas hoje, infelizmente, acaba sendo. E não é só entregar a contabilidade, não é só, pô, salvei aqui os relatórios e mandei para o e-mail do cliente. Marca uma reunião com ele, vamos conversar, ajudar. Quando a gente fala de contabilidade consultiva, contabilidade onde você faz uma call com o cliente, você abre o DRE, você mostra para ele ali os relatórios, a margem de lucro, explica para ele quão interessante é esse negócio do lucro, porque o lucro faz com que ele possa fazer a retirada da empresa sem pagar imposto de renda, sem pagar contribuição previdenciária. Para isso, ele tem que ter contabilidade. E aí você entrega valor. Você está começando a gerar valor para o cara. Ao ponto do cliente não querer perder você, porque ele vê que você é necessário para o negócio dele, você ajuda ele, e esse cara vai ser a maior fonte de indicação dos seus serviços. Eu falo isso porque eu vivencio isso hoje. Às vezes o cara fala assim, pô, mas ninguém me indica. Você faz com que o cliente indique você. Muito interessante. Primeiro, a Sulamita está perguntando qual é o nome do sistema, que provavelmente deve ser o nosso sistema que a gente utiliza aí para federação. A gente utiliza aqui o sistema Domínio. E uma outra pergunta bem interessante na Célio. O faturamento da empresa seria um item principal para nortear a precificação? Há um percentual base? Não, eu não me baseio só pelo faturamento, só pelo faturamento, não. Me baseio pelo trabalho que a empresa vai me proporcionar. Eu tenho empresas... Eu acho que deve ser levado muito mais em consideração a quantidade de documentos fiscais que geram o faturamento do que o faturamento em si. Eu tenho empresas hoje faturando na casa de mais de R$1 milhão que não me dão, por exemplo, o trabalho, que eu tenho empresas que faturam na casa de 300 mil e dá mais trabalho. Sim, exatamente. Entendeu? Então, hoje, de verdade. Muito menos nota fiscal. Eu tenho hoje empresas no escritório, cliente nosso, que está faturando mais de R$1 milhão. E eu tenho que não me dá o trabalho de clientes que, por exemplo, faturam aí na casa de 300 mil. Então não é só o faturamento. Não é só faturamento. E nenhuma porcentagem. Aqui a gente também não cobra porcentagem em cima de faturamento. Não cobra porcentagem sobre faturamento. E uma coisa que eu vou levar uma análise para vocês. Por exemplo, você tem um cliente, um médico. Esse médico, sei lá, tá faturando aí R$800 mil por mês. Mas o cara nem liga para você. Não liga no sentido assim, não liga pro escritório, não fica pedindo as coisas. Ele não te ocupa, não precisa de você demandar ali muito tempo para atender a empresa dele. É um processo muito otimizado, você bota tudo para extrato. É um cara que faz as coisas certas. Ele fatura R$800 mil. Aí você tem uma empreiteira lá, uma construção civil, que tem 10 funcionários, demite 5 de manhã, 30 à tarde, está demitindo de novo. E essa empresa, ela fatura 300 mil. Não faz sentido eu cobrar mais do médico que fatura 800 mil, mas não me dá a mão de obra dele para mim aqui, ó. Não é, sabe? Não é uma coisa que... Não sei se eu tô conseguindo explicar ali pro nosso amigo. A mão de obra dele não vai me dar ocupar o meu tempo, como essa empresa da construção civil que demite 5, admite 3 e aquela rotatividade de funcionário, ou então restaurante. Eu vou falar comércio. Comércio dá muito mais trabalho de uma pessoa. Pô, muito mais. Comércio com relação ao prestador de serviço, indústria, vai dar muito trabalho. Então o faturamento dessas empresas pode oscilar, mas não vai ser isso que vai determinar quanto que eu cobro. Mas assim, o valor dos meus honorários é com base na demanda de trabalho de mão de obra que essas empresas precisam me passar. Então a gente leva em consideração quantidade de funcionário, quantidade de fornecedores, quantidade de contas bancárias. Isso sim. O volume de nota fiscal. O volume de notas fiscais, essas informações.
E hoje, galera, é muito mais fácil você fazer a escrituração contábil dessas empresas, porque notas fiscais, tanto de entrada quanto de saída, você importa. Importa XML para o sistema, você não precisa. Antigamente você tinha que ir lá no plano de contas, criar uma conta do fornecedor, criar uma conta cliente. Quando você importa esse XML, o sistema, pelo menos o nosso, né? Eu acredito que a maioria dos sistemas hoje fazem isso também, ele já cria a conta daquele fornecedor no grupo certo, tudo certinho. Então você vai organizando as coisas que fica tudo meio que automático ou automatizado. Tem algumas coisas que você tem que dar comando. O que é comando? É clicar. Por exemplo, folha de pagamento. Eu vou lá uma vez no mês, clico lá, importação, integração contábil. Ele vai lá e leva os salários para lá, faz o lançamento da folha de pagamento, deixa lá os salários a pagar. Quando o meu cliente faz o pagamento lá no extrato bancário, e é automático. A contabilidade digital, ela te permite isso. Eu não preciso mais pegar o extrato físico do meu cliente e lançar. O cliente fez o Pix lá para o funcionário, ele identifica pelo CPF do funcionário, ele baixa a conta salário a pagar daquele funcionário na contabilidade. Então, assim, é muito legal isso, muito rápido. Isso proporciona com que eu consiga atender mais pessoas, mais empresas, mais clientes, eu reduzir meu custo com mão de obra. Isso não é só na contabilidade não, tá? Isso é em tudo. Até para vocês levarem em consideração na hora de ficar pensando em procurar emprego. Hoje os escritórios, as empresas de contabilidade estão usando ferramentas que você precisaria de talvez 10, 15 funcionários para fazer e a ferramenta vai lá e faz. Se eu fosse hoje colocar pessoas para ficar lançando extrato bancário de cliente meu aqui, eu ia precisar de pelo menos umas 3, 4 pessoas só para lançar extrato. E hoje a gente tem ferramenta que assim não precisa fazer isso. Então, assim, isso também faz com que o meu tempo de dedicado para fazer a parte contábil é reduzido, é menor. Mas isso significa que eu não vou ter trabalho? Não, porque eu tenho que analisar, não é só lançar, eu tenho que conferir. Aí a gente vai conferir, se orientar, verificar. Às vezes você identifica que tem pagamentos que não é da empresa. Às vezes o cara... É comum você encontrar ali furo ali, por exemplo, o cara pagou uma despesa pessoal na conta da empresa, você orienta, explicar por que não deve fazer aquilo. Isso tudo é importante. A Tatiana falou aqui, ó, restaurante com faturamento de 18 mil, 2 funcionários, uma conta bancária, qual a média de honorários? Olha, restaurante, muito possivelmente, esse restaurante tem bastante fornecedores. Se esse restaurante for do lucro presumido, e a gente tem aí umas regras aí para restaurante, por exemplo, outra coisa que a gente leva em consideração é o que eu esqueci de falar aqui, regime tributário. A empresa do Simples é diferente de uma empresa do lucro presumido, por exemplo. Do lucro real, mais ainda. Então você tem ali um monte de particularidades dentro de uma empresa de restaurante que eu não tenho como te falar aqui quanto eu cobraria para essa empresa, porque eu não tenho acesso aos fornecedores dela, eu não tenho acesso aos produtos que ela trabalha. A gente tem uma distribuidora de alimentos aqui que é uma loucura, que você tem a tributação para o pó de café de 250 gramas é diferente da tributação do pó de café de 500 gramas. A água mineral de garrafa de 1 litro é uma tributação, a água mineral galão de 20 litros é outra tributação. Então, assim, tudo isso a gente leva em consideração. Tudo isso leva em consideração. Por quê? Vai me demandar ali uma mão de obra muito maior. Então, assim... Só para... Lembra que eu falei pra você que tem salário fixo, né, o valor fixo, e a partir das variáveis eu pulo? O restaurante, por ser restaurante, eu partiria ele de um salário mínimo. Ela tá falando aqui, ó, ele tá no MEI, mesmo faturando muito alto, irá ser desenquadrado. Cara, já correndo um risco gigantesco aí para ter problemas e ser desenquadrado retroativo e pagar Simples Nacional, se ele tiver um Simples, né? Porque se ele for desenquadrado aí, se ele for desenquadrado de ofício pela Receita Federal, ele não vai ser nem optante pelo regime do Simples Nacional, já vai pelo presumido, pelo menos. Então, levar em consideração. Eu tô vendo aqui do... Marcelo, isso. Estou quase fechando meu primeiro cliente. Não sei se 450 estaria ideal para ele. Serviços combinados escritórios, sem funcionários, uma INF emitida por mês, uma única conta bancária. Tá dentro.
dentro, né? Tá mais ou menos dentro aí, tá? Dentro do que tu tá falando aqui, Tá, assim, tá legal. aqui, tá próximo do que eu cobro aqui. Sim. Tá próximo. Só pra ter uma ideia, nesse perfil que você tá falando aqui, empresa de serviço, eu só verificaria se é optante pelo Simples Nacional, o Nacelle. Se fosse, aqui a gente partiria de R$530. Aqui, né? Eu tô falando que eu pratico. Então, 430 para 530, comparando aí a diferença de R$80 para mais ou para menos, tá dentro da nossa... Tá dentro da marca, tá bem... Dentro da margem. Só isso, não sei mais nada. Pessoal, vou ter que finalizar que eu tenho um compromisso. Quem gostou aqui desse nosso bate-papo aqui sobre honorários? Quem gostou, comenta aqui, porque se você gostou, vai me incentivar a fazer mais bate-papos como esses aqui. Eu quero estar mais presente aqui no Instagram para poder estar ajudando vocês a iniciar o escritório de contabilidade. Boa tarde aqui para o José Jarro. A também. Daiane também, olha, a Daiane colocou aqui, fechei meu primeiro cliente do Simples, cobrei R$500. Uma empresa de marketing que emite uma NF por mês e não tem funcionários. Não me dá muito trabalho, tá bom ou tá pouco? Tá bom? Tá bom, tá legal, tá dentro da faixa. Como eu disse, a gente partiria aqui de 530, você tá no 500 aí, então tá... Daí o pessoal deixa a sugestão próximo. de vídeos. Vamos fazer o seguinte, você que gostou, comente aqui que gostou. Eu quero, como eu falei pra vocês, né, eu quero trazer mais conteúdos como esse para poder continuar ajudando vocês, de verdade. A gente fez aula na semana passada falando sobre home office, eu falei sobre 5 clientes que o contador pode ter no início do escritório de contabilidade. O meu objetivo é sempre estar ajudando vocês a iniciar o escritório. Vai ter vídeo sobre os parceiros, que é importante o contador fazer. Verdade, cara. Me empresta meu celular. Eu vou fazer uma antecipação aqui só do conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês amanhã, só para que vocês possam ter uma ideia. E para acompanhar amanhã, amanhã eu gravei um vídeo, ele vai ficar disponibilizado para vocês amanhã, a partir de meio-dia no meu Instagram. Viu o meu celular para mim? Tá sem bateria. Puxa vida, tá sem bateria. Eu ia trazer o conteúdo aqui para vocês, muito importante. Só antecipa. Esse conteúdo vai fazer com que vocês firmem parcerias que vai alavancar o escritório de vocês, que vai trazer cliente para o escritório de vocês, sem vocês precisar gastar um centavo com anúncio. Amanhã eu vou compartilhar esse vídeo. Eu ia mostrar para vocês na prática. Meu celular descarregou. Tá na bateria, tá carregando lá. Amanhã, ao longo dos dias, me acompanhe nos stories amanhã que eu vou compartilhar com vocês. Na prática, eu vou pegar o meu WhatsApp, vou botar o áudio, vou compartilhar o áudio. Como que eu faço, como que funciona, como que eu faço a pessoa trazer cliente para mim sem eu gastar nenhum centavo. E eu vou replicar isso, vou mostrar isso para vocês, para que vocês possam fazer aí e trazer cliente para o escritório de vocês. Não é só tá bom? ter o escritório, né? É poder viver do escritório, literalmente. Cara, viver bem. Tem uma frase que eu falava antes, que eu gostava muito, que é viver da profissão sem depender de patrão. Hoje, cara, a contabilidade ela tem um potencial de transformar vidas. Transformar vidas, eu tenho vários relatos, várias alunas minhas. Eu tenho da Cristiane, que foi mãe solteira, sozinha lá. Ela começou a trabalhar para ela, começou a ter os clientes dela, mudou de patamar de vida. Eu tenho a Fernanda, que também, mãe solteira, hoje paga a escola particular para o filho. A contabilidade, ela pode... A contabilidade, não. Ter o seu escritório de contabilidade pode ser um fator de transformação da sua vida. Transformou a minha. Se eu estivesse trabalhando para o escritório que eu trabalhava para outra empresa, minha vida não teria mudado absolutamente nada. Agora, a partir do momento que eu comecei a trabalhar para mim, eu consegui comprar o meu primeiro imóvel. Eu já tive alguns sonhos de adolescente, de moleque, era sempre que sonhei ter um carro. Eu já consegui comprar 4 carros, sendo dos 4, 3 foram 0 km, indo na concessionária e comprar 0 km. E foi a contabilidade que proporcionou tudo isso. Já fiz algumas viagens dos sonhos. Então tudo isso que eu quero trazer para vocês aqui é que vocês possam ter a possibilidade de trabalhar até mesmo da casa de vocês, não precisar alugar. Eu estou aqui na minha sala. E aqui eu atendo todas as minhas empresas, todos os meus alunos, atendo vocês aqui.
Não preciso ter uma sala. Se eu quiser ter uma sala, é opcional. O que eu quero dizer para você, que você quer... Isso pode ser para um outro... Você tem para um outro vídeo desse aqui. Mas você consegue iniciar seu escritório de contabilidade já. Agora. Hoje. Né? Basta acreditar e pegar as coisas que eu compartilho aqui com vocês. Não só aqui, mas lá também no YouTube. Tem muita aula bacana lá. Vocês vão poder tirar o sonho do escritório do papel. Beleza? Pessoal... Eu tenho um compromisso, vou ter que desconectar. Foi um prazerzaço bater esse bate-papo aqui com vocês. A galera que gostou, deixa aqui nos comentários. Se você estiver assistindo aqui a gravação, fala, pô, eu gostei, foi top. Por quê? Deixa seu like, clica no coraçãozinho, dá 2 cliques na tela aí, não custa nada. Porque isso é um indicativo para mim de que esse conteúdo foi de valor. O que eu vou fazer? Eu vou voltar, vou replicar isso aqui. Para que eu volte a fazer conteúdos como esse aqui, eu preciso descobrir se é do interesse da galera. Antes de eu fazer isso aqui, o que eu fiz? Fui lá nos nossos grupos do WhatsApp e perguntei, vocês têm interesse em a gente falar sobre isso? A galera falou que tinha, por isso eu vim aqui e estou fazendo. Se tiver mais interesse como esse, a gente volta aqui outro dia para bater outro papo aqui sobre isso. Aqui é um bate-papo de um amigo, de um colega de vocês, contadores, né, que está no campo de batalha, eu vivo do escritório de contabilidade, para poder ajudar vocês aí, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.